Oi, então chegamos à nossa segunda aula, onde finalmente eu vou tentar explicar para vocês o que é o problema do mal. Quer dizer, eu esbocei uma explicação, mas foi muito sucinta. A partir de agora nós vamos aos detalhes. Então, vamos lá. Então, o problema do mal pode ser entendido da seguinte forma. Pode ser entendido como afirmação, tá certo, de que existe uma incompatibilidade, perdão, entre essas duas proposições. A primeira proposição que eu vou chamar de G e a segunda proposição que eu vou chamar de S. Então, a primeira proposição é a seguinte: Deus, que é onipotente, onisciente e onibenevolente, criou o mundo. Perdão. Deus, que é onipotente, onisciente e onibenevolente e criou o mundo, existe. E a proposição S é a proposição que existe mal e sofrimento no mundo. Então, dois comentários acerca dessas duas proposições, no que se refere a seus conceitos centrais. Então, onipotência é a propriedade de ser capaz de fazer tudo, tá certo? Essa é a significação da palavra onipotência. Só que esse tudo aí tem, a maioria dos filósofos contemporâneos concorda, tem uma limitação que é uma limitação lógica. O fato de Deus não ser capaz de criar aquele objeto que o Kiko tanto quer, uma bola quadrada, não implica em uma limitação de sua onipotência. Por quê? Porque bola quadrada é um objeto impossível. Né? Nem Deus nem ninguém pode criar esse objeto, porque na verdade a própria descrição do objeto é uma contradição em termos. Né? Porque a definição de bola, né? Ou a definição de esfera, ela é contraditória com a definição de um quadrado, né? Por várias razões. Né? Por exemplo, em uma esfera, a distância de toda da superfície da esfera para o centro é sempre a mesma. Né? E em um quadrado, um cubo, na verdade, isso não acontece pelo simples fato, não pode acontecer pelo simples fato de um quadrado, por exemplo, ter 4 lados, então a distância obviamente vai ser diferente. Né? Então, o que o conceito de onipotência significa é que Deus seria capaz de fazer qualquer coisa que seja logicamente possível. Essa distinção é muito importante. Onisciência, Deus sabe de tudo. Né? E onibenevolência, Deus é um ser infinitamente bom. Então essa é a primeira proposição. Aí sobre a segunda proposição, um comentário muito importante, é que quando a gente fala que existe mal no mundo, a gente não está falando que existe uma entidade palpável que nós poderíamos chamar de o mal. A gente basicamente está afirmando que existem instâncias, existem eventos que envolvem sofrimento, né, em seres vivos, sejam humanos ou não. E esse sofrimento é algo indesejável, né, obviamente, para quem está sofrendo. Então, isso é o que nós chamamos de mal. São basicamente instâncias de sofrimento. Por isso que eu coloquei aí a palavra sofrimento ao lado da palavra mal. Então, o que importa para a gente aqui, quando eu falo que existe mal e sofrimento no mundo, basicamente eu estou falando que existem instâncias, existem eventos que envolvem um grau considerável de sofrimento. E devido ao fato de que esse sofrimento é algo indesejável para quem está sofrendo, nós classificamos esses eventos de eventos maléficos, né, ou instâncias de mal. Tá bom? Mas essa afirmação, essa proposição S, não implica a existência de uma entidade metafísica que nós chamamos de mal. Tá bom? Então, isso é o problema do mal. O problema do mal é uma afirmação acerca de uma suposta incompatibilidade, tá bom? Ou então a pergunta acerca dessa incompatibilidade. Será que essas duas proposições são incompatíveis? Tá bom? Então a gente pode entender o problema do mal como um problema que se debruça sobre a possibilidade dessas duas proposições serem incompatíveis. E, uma vez diante desse problema, existem basicamente dois movimentos que podem ser feitos. Eu vou deixar aqui aberto, tá bom? Vai ter espaço na tela. Existem basicamente dois movimentos que podem ser feitos quando o indivíduo se depara com esse problema.
O primeiro movimento é o movimento do indivíduo que é ateísta, ou no mínimo ele quer ateísta, ou no mínimo ele quer mostrar que de fato existe uma incompatibilidade. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai desenvolver um argumento a partir da afirmação de que existe mal e sofrimento no mundo. E esse argumento teria como conclusão que Deus não existe. Ou, falando de outra forma, esse argumento teria como conclusão a afirmação que, de fato, essas duas proposições são incompatíveis. Porque, veja, se G e S são incompatíveis um com o outro, né, e como S é verdade, nós sabemos que existe mal e sofrimento no mundo, então a conclusão é que G não pode ser verdade, ou seja, Deus não existe. Então, se o indivíduo ele constrói um argumento bem sucedido que mostra que G é incompatível com S, qual é a consequência disso? A consequência disso é que, como S é verdade, G vai ser falso. Ou pelo menos G vai ser provavelmente falso. Eu falo sobre isso daqui a pouco. Então, essa é o movimento, né? É a atitude, digamos, do indivíduo que está do lado do campo teísta. Só que existe um outro movimento, que é o movimento que o indivíduo que está do lado do campo teísta vai fazer. O teísta, obviamente, ele acredita que G é verdadeiro. É uma proposição verdadeira. No entanto, a gente está falando aqui de um teísta racional, né, de um filósofo teísta. E o filósofo teísta vai ter a obrigação, tá certo, de explicar como Deus, que é onipotente, onisciente, onibenevolente, permite a existência do mal e sofrimento do mundo. E se ele faz isso, ele vai estar mostrando que as duas proposições não são incompatíveis. Então, esse é o projeto do que nós chamamos de teodiceia, né? Dix significa justificativa, né? E Theos, como eu falei, Deus. Então, teodiceia basicamente significa, literalmente, a justificativa de Deus, justificativa em relação à existência do mal e sofrimento no mundo. Tá ok? Então, se isso é feito de forma bem sucedida, se o teísta, digamos, é capaz de fornecer uma justificativa convincente de por que Deus permite o mal e o sofrimento no mundo, então ele vai estar mostrando que as duas proposições são só aparentemente incompatíveis, não são incompatíveis de fato. Então essa é a distinção entre os dois movimentos. Enquanto o primeiro movimento vai mostrar que a aparência de incompatibilidade entre G e S é factual, não é apenas aparência, elas são incompatíveis de fato. O segundo movimento, que é o movimento teísta, que é a teodiceia, vai tentar mostrar o contrário, que a incompatibilidade é apenas aparente e existe uma razão para Deus permitir o mal e o sofrimento no mundo, certo? Ok, então isso é uma distinção muito importante e são dois conceitos, né? Ou duas sub-áreas dentro dessa, que já é uma sub-área, que é o problema do mal, muito importantes. A primeira sub-área, o primeiro projeto de construir e analisar argumentos a partir do mal, e a segunda sub-área, ou projeto de construir teodiceias. Uma outra distinção muito importante, aqui do lado desse primeiro movimento, do argumento a partir do mal. Então é o seguinte, dependendo da natureza da incompatibilidade, nós vamos ter duas categorias diferentes de argumentos a partir do mal. Ou de problemas do mal. Né? Então é o seguinte, quando eu falo que duas proposições são incompatíveis, eu posso, em primeiro lugar, ver essa incompatibilidade em um sentido muito forte. Eu posso ver essa incompatibilidade no sentido de uma inconsistência lógica. Então, o que é uma inconsistência lógica? Duas proposições são logicamente inconsistentes se é impossível que as duas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu tenho uma proposição ou afirmação que está chovendo nesse exato momento e uma outra afirmação que diz que não está chovendo nesse exato momento, essas duas proposições elas são logicamente inconsistentes. Por quê? Porque é impossível que elas sejam verdadeiras. Não existe uma situação possível na qual as duas vão ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então a primeira maneira de nós interpretarmos essa incompatibilidade entre G e S é dizer que G e S são logicamente incompatíveis, são inconsistentes. Então isso dá origem ao que nós chamamos de problema lógico do mal.
né? E dá origem a um tipo de argumento, que é o argumento lógico a partir do mal. Eu vou deixar do mal. Porque eu escrevi argumento lógico do mal, mas a maneira correta seria argumento lógico a partir do mal. Tá bom, então isso seria o argumento lógico do mal, seria responder ou lidar com essa afirmação que G e S são incompatíveis nesse sentido forte do termo. Incompatíveis no sentido lógico, inconsistente. Mas tem uma segunda maneira de nós entendermos a natureza dessa incompatibilidade, que é uma segunda maneira mais fraca. De nós entendermos o seguinte, não que G e S sejam logicamente inconsistentes. Porque, veja, quando eu digo que G e S são logicamente inconsistentes, eu estou dizendo que a veracidade de S é uma prova para a falsidade de G. Tá? Da mesma forma, se eu afirmo, e nós sabemos disso, que a proposição está chovendo e a proposição não está chovendo são inconsistentes, se é verdade que está chovendo, então, com certeza vai ser falso que não está chovendo. Então, se G e S são inconsistentes, logicamente incompatíveis, então a veracidade de S implica, com certeza, a falsidade de G. Tá? Ok, e o que seria essa maneira mais fraca de ver a incompatibilidade? Seria a seguinte, que a existência do mal e sofrimento não nos dá certeza acerca da falsidade de G, mas apenas nos dá indicações acerca da sua probabilidade, da probabilidade da falsidade de G. Então a ideia é que a existência do mal e sofrimento no mundo serve de evidência a favor da falsidade de G, mas não serve como prova para a falsidade de G. Então aí, nesse sentido, em termos de argumentação, tudo que nós conseguiríamos a partir da existência do mal e sofrimento no mundo, né, ou a partir da veracidade de S, tudo que nós conseguiríamos seria a probabilidade de que G é falso, a probabilidade de que não existe Deus, tá? Então, isso é entender essa incompatibilidade em um sentido evidencial, tá bom? Ao invés de um sentido lógico. Então, nesse caso, nós diríamos que G e S são evidencialmente incompatíveis, que S serve de evidência a favor da falsidade de G, ou então que S serve de evidência contra a veracidade de G, é a mesma coisa. Então aí você não tem uma incompatibilidade lógica forte, você tem algo mais fraco. Ok? Então isso dá origem a uma outra categoria de problema do mal e uma outra categoria de argumentos a partir do mal, que nós chamamos de problema problema evidencial, indutivo, muitas vezes chamado de problema empírico, mas esses termos não são muito elucidativos. Vou me fixar nesses dois, problema evidencial ou indutivo. É indutivo porque ele se refere a uma relação de inferência que é mais fraca do que a dedução. Por isso que o argumento lógico do mal também é chamado de argumento dedutivo do mal. Na outra sequência de aulas, quando a gente falou sobre lógica, eu expliquei a diferença entre dedução e indução. Mas a gente pode só entender a coisa a partir desses dois termos, tá? Argumento lógico do mal, no qual a incompatibilidade é vista em um sentido lógico, em termos de inconsistência, e argumento evidencial do mal, no qual a incompatibilidade é vista em um sentido evidencial, não lógico. Ok, por fim, a última distinção, importante para nós, eu vou fechar isso daqui, diz respeito à natureza do mal e sofrimento no mundo. Então, existem vários tipos de mal e sofrimento, e dependendo de qual tipo de sofrimento nós estamos enfatizando, nós vamos também obter problemas do mal diferentes e argumentos a partir do mal diferente. Por exemplo, quando eu descrevi agora, um pouco acima aí na transparência, o problema do mal, eu me referi ao mal e sofrimento de uma maneira genérica, né, em S. S diz, existe mal e sofrimento no mundo, mas ele não fala qual tipo de sofrimento. Ele está falando sobre qualquer tipo de sofrimento. No entanto,
existem categorias em termos de mal e sofrimento. Por exemplo, existe o que nós chamamos de mal moral. O que é o mal moral ou sofrimento moral? Basicamente, o sofrimento que foi causado por um agente capaz de fazer deliberações morais, o que nós chamamos de agente moral, basicamente seres humanos. Então, por exemplo, vamos supor que alguém foi mordido por um cachorro, tá? Então a pessoa está sofrendo, só que o agente que causou esse sofrimento, que é o cachorro, ele não é capaz de raciocinar acerca de conceitos morais, de saber se o que ele fez é certo ou errado e assim por diante. Já um ser humano é diferente. Se um ser humano, vamos supor, te dá uma bofetada, né? Espero que isso não aconteça, é um exemplo hipotético. Trata-se de um mal moral. Por quê? Porque esse ser humano, supondo que seja um indivíduo adulto, no uso normal de suas faculdades cognitivas, esse indivíduo é capaz de raciocinar acerca do que é certo, do que é errado e assim por diante. Então, quando o mal e o sofrimento é causado por um agente moral, né? Basicamente um ser humano com essas características que eu acabei de mencionar, trata-se de um mal moral. Será causado por um agente que não é capaz de raciocínio moral, como um cachorro, então, como no caso da mordida, não é um exemplo de mal e sofrimento moral. Uma outra instância ou categoria é o mal natural, como assim chamado, não é? Basicamente catástrofes, tá? Terremotos que não foi causado por nenhum agente, né? Mesmo a mordida de um cachorro a gente pode considerar como um mal natural. Supondo que, mas aí mesmo no caso do cachorro, a gente sempre pode raciocinar até um agente moral. Vamos supor que o cachorro tem um dono, né, e o cachorro sabia que o dono sabia que tratava-se de um cachorro feroz e ele deliberadamente não prendeu o cachorro. Bom, então tudo isso pode ser talvez, no caso do cachorro, levado até a gente chegar a um agente moral. Então, nesse caso, talvez o mal e o sofrimento da mordida possa ser classificado como um mal moral e não como um mal natural. Eu dei exemplo do cachorro só para falar sobre a distinção entre agente moral e agente não moral. Mas aí um bom exemplo de um mal natural seriam terremotos, maremotos, né, catástrofes naturais, né, que supostamente, vamos supor, se não foi ocasionada pela negligência do ser humano em relação ao meio ambiente, por exemplo, também seria um mal, poderia ser classificado como um mal natural, certo? Então, muitas das catástrofes naturais que nós temos conhecimento hoje talvez tenha o dedo humano, aí a classificação fica um pouquinho mais difícil, mas, por exemplo, um terremoto que aconteceu há 500 anos, como que aconteceu na cidade de Lisboa, eu não me recordo a data, tá? Eu acho que foi no século, no segundo milênio da nossa era, mas assim, foi um terremoto de proporções catastróficas, e que aconteceu antes da Revolução Industrial. Então a gente pode afirmar que teve causas puramente naturais. Então isso seria um exemplo de mal e sofrimento natural. E a terceira instância, a terceira categoria, que nós chamamos de mal hediondo. Que basicamente, bom, pode ser tanto mal natural como mal moral, mas em geral nós exemplificamos com males morais. Então é aquele tipo de mal e sofrimento que nos faz perguntar acerca da própria condição de ser humano, por assim dizer. Vamos supor que um indivíduo comete uma barbaridade com uma criança inocente. Eu não vou entrar em detalhes acerca de que barbaridade é essa. Existem várias nos jornais, infelizmente, né? E vocês usam a imaginação. Então vamos supor que um indivíduo faz uma atrocidade, uma monstruosidade com a criança inocente. Então nós nos perguntamos como é que um indivíduo é capaz de fazer isso? Onde é que estava a humanidade desse indivíduo? Como é que é possível tamanha maldade? E assim por diante. Então esse exemplo de um mal hediondo é aquele mal que faz com que nós nos perguntamos acerca da própria condição de ser humano, no sentido filosófico do termo, do indivíduo que causou aquele mal. Né? Tá bom? Então tem vários exemplos. Por exemplo, o Holocausto é considerado como um exemplo de um mal hediondo. Né? Como é que as pessoas foram capazes de fazer isso com outros seres humanos, né? De forma completamente gratuita, né?
crianças, mulheres, idosos, pessoas que não tinham nada a ver com a guerra, no sentido mais direto do termo. Ok? Então isso é o mal hediondo. Então o ponto importante é que existem várias outras categorias de mal e sofrimento, tá? Mas o que nos interessa aqui é que dependendo do tipo de mal e sofrimento que você enfatiza, você vai chegar a um problema do mal diferente. Então existe o problema moral do mal, o problema natural do mal, o problema do mal hediondo e assim por diante, tá certo? Ok, então por hoje é só. Assim, não por hoje, porque eu estou gravando as aulas no mesmo dia, mas pelo momento isso é suficiente.